O respeito se conquista, não se dá. Maquiavel jamais imploraria o preço de implorar dignidade. Há um aperto silencioso no peito de quem estende a mão, oferecendo migalhas de atenção na esperança de colher migalhas de respeito. Esse gesto desconforta a alma, como se você se visse ajoelhado diante de um jardim que sequer sabe o seu nome, lançando flores a um terreno que não reconhece o valor da semente. Você sente, em cada pétala ofertada, o peso da necessidade que grita mais alto do que a própria dignidade. E esse grito ecoa por dentro, lembrando que o respeito alheio só floresce quando nasce da terra firme do amor próprio. Sêneca pintaria essa cena com as cores do desapontamento. O valor da semente está em quem a lança, não em quem a tira. É a lembrança de que, por mais generosa que seja a oferta, ela se dispersa se não estiver ancorada na convicção interna de quem planta. E assim, a mão que suplica acaba se esvaziando, enquanto o coração aprende que o único valor que vale a pena conquistar é aquele que brota sem pedido, nasce sem imploração. Epicteto, sábio em levantar espelhos para a mente, nos recordaria que o respeito alheio só tem poder se você o aceitar como lei interna. Até que ponto você internalizou julgamentos externos como comandos que moldam seus passos e silenciam sua voz? Cada sim, dito antes do tempo, é um tijolo a mais na prisão invisível de quem acredita que precisa de permissão para existir. E no silêncio dessa pergunta, surge a provocação que ecoa em cada fibra do seu ser. Será que você tem erguido sua autoridade ou tem implorado permissão para apenas sobreviver? Nesse ponto de encontro entre o temor e a coragem, reside a vontade de descobrir o preço verdadeiro da dignidade. Um preço que, quando cobrado de dentro para fora, rende o respeito que jamais se implora. 1. A ferida oculta da autodepreciação. Existe uma vergonha sutil que se agarra ao peito de quem busca validação onde ela não floresce, como se você carregasse uma tonelada invisível de dúvidas em cada respiração. No silêncio das horas, você se pega pedindo licença para existir, recuando antes mesmo de marcar presença, como se sua voz precisasse de autorização para ressoar. Esse padrão de se desculpar antes de falar veste a alma com um manto pesado de autocensura, empurrando-a para as sombras, onde o próprio valor parece se diluir em cada pedido de permissão. E, ao entregar espaço a quem sequer o chama para dialogar, você amplia o eco de uma ferida que prefere o encobrimento ao confronto, mantendo-se prisioneiro de um não mereço que nunca deveria ter se formado. Você se lembra de quantas vezes renunciou ao próprio valor para não perder afetos frágeis, cedendo terreno ao medo de ser rejeitado? Cada passo em falso se transforma numa ferida secreta, pois aquilo que foi oferecido em excesso volta como rejeição velada, confirmando que o respeito alheio é volátil quando nasce de migalhas de atenção. E na tentativa de preencher o espaço vazio dentro de si, você se torna espectador da própria vida, assistindo ao desbotar de cores que um dia foram vivos e intensos. Esse anseio por pertencimento revela um descompasso profundo entre o desejo de se sentir aceito e a sensação de que seu valor só existe quando atestado por outro. No entanto, é justamente nessa ferida oculta que reside a centelha da mudança. Ao reconhecer o peso da autodepreciação, você aprende a escutar o eco da sua própria força, a perceber que o pertencimento verdadeiro brota quando você se posiciona sem medo de expor suas convicções. O impulso de buscar reconhecimento deixa de ser um pedido de esmola emocional e se torna a expressão autêntica do seu valor inegociável. E no instante em que permite que essa percepção floresça, a ferida começa a cicatrizar, revelando um solo fértil onde o respeito não se implora, mas se conquista com a firmeza gentil de quem já aprendeu a honrar a própria dignidade. 2. O estoico mal entendido. Virtude sem voz. O silêncio que envolve quem confunde humildade com autocensura pesa como um véu que escurece o brilho interior. Aquele recuo cauteloso, carregado de boas intenções, transforma-se num eco de palavras não ditas e oportunidades perdidas, pois a virtude, quando silenciada, encolhe em vez de se expandir. Você sente o corpo enrijecer ao imaginar sua voz rompendo o espaço, como se o próprio ar negasse passagem ao que precisa ser feito. E, nesse choque íntimo, nasce a impressão de que a integridade exige retração, quando, na verdade, ela anseia liberação. Sêneca, em sua serenidade, alertaria que a virtude sem expressão é como um rio que se esconde sob a terra, imponente em potencial, mas desperdiçando sua força ao não encontrar a superfície. Cada valor guardado no mais profundo do ser grita por um canal de manifestação, pede um gesto que o torne real. Quando a virtude se cala, o mundo segue adiante sem saber do seu alcance e você
por medo de irritar ondas alheias, deixe as suas ideias contidas em correntes subterrâneas, regando um leito de possibilidades que nunca virá florescer. E se a verdadeira força não estivesse em gritar mais alto, mas em falar com o respaldo firme do seu próprio juízo, a coerência se fortalece quando a palavra nasce alinhada ao coração, sem necessidade de holofotes ou plateia. Você encontra a coragem de articular o que importa no tom exato, sentindo no corpo a vibração suave de quem se conecta à própria convicção. Nesse compasso, a voz se ergue sem arrogância e cada frase carregada de autenticidade reverbera como um chamado profundo. Assim, o estoico desvela o segredo. Não é o volume que impõe respeito, mas a segurança silenciosa de quem fala, movido pela própria verdade. 3. O erro de oferecer o trono antes de forjar o império interno. Há um ciclo silencioso em que você concede poder aos outros, ansioso por um reflexo de autoridade que ainda não encontrou em si. Nesse gesto, cada gesto de deferência se torna um tijolo na muralha que sustenta quem o observa, enquanto a fundação do seu próprio império interior permanece inacabada. Você sente um vazio reverberar no peito ao perceber que, ao elevar alguém, aprendeu a diminuir a si mesmo, entregando a coroa antes mesmo de brandir o cetro. É como tentar construir um castelo de cartas sobre a areia movediça do próprio medo. Por mais que o trono pareça sólido, a base se move sob seus pés, e o castelo ruirá ao menor sopro de desafio. Cada aprovação alheia, conquistada em troca de renúncias, adia o momento em que você se torna de fato protagonista do seu destino. O trono ofertado com instabilidade se desfaz quando as circunstâncias mudam, revelando que o respeito duradouro nasce apenas de um império construído com alicerces internos firmes. E agora, frente ao espelho de suas escolhas, surge uma questão cortante. Quem comanda sua vida? Você ou as opiniões que acolhe dentro de si? Essa pergunta ecoa na alma, convocando-o a reavaliar onde deposita seu poder. Ao reconhecer que o império interno deve preceder qualquer coroação externa, você dá o primeiro passo para erguer soberania real, aquela que se manifesta sem aclamações, sustentada pela convicção de quem domina o próprio coração. 4. Exercício prático. A ascensão silenciosa. Comece o dia com uma varredura interna, anotando 3 qualidades suas que não precisam de validação externa, como coragem, empatia e persistência, criando um almanaque pessoal que funciona como escudo contra o impulso de implorar permissão emocional. Ao registrar essas virtudes no papel, você estabelece uma base sólida de autoconhecimento, fazendo de cada anotação um lembrete de que seu valor existe independentemente das opiniões alheias. E ao fim do dia, revisite essas páginas em voz baixa, relembrando as pequenas vitórias, a decisão firme, o gesto gentil, a palavra sincera, reafirmando que sua autoridade brota do respeito que você já cultiva internamente. Esse ritual noturno sela o compromisso com sua dignidade, transformando hábitos simples num processo contínuo de ascensão, onde o respeito não se implora, mas se enraiza no silêncio da sua própria força. 5. Metáfora reveladora. A árvore que não implora vento. Imagine uma árvore antiga, erguida sobre raízes profundas que se estendem como dedos firmes no solo, mantendo-a estável sem jamais implorar o sopro do vento para erguer suas copas. Ela cresce em silêncio, alimentada pelo encontro constante entre a terra e o seu próprio tronco, e quando o vento finalmente chega, curva-se com graça, mas não se dobra ao capricho das correntes. Essa árvore nos ensina que o respeito se conquista ao se fortalecer em sua própria base, nutrida por valores que brotam de dentro, não por ventos externos, que vêm e vão, conforme a conveniência alheia. Quais raízes você precisa nutrir hoje para erguer-se sem pedir aval a ninguém? Nesse questionar suave, encontra-se o convite a dedicar atenção às virtudes internas, honestidade, coragem, autocontrole, que como raízes irão sustentar sua presença e chamar respeito naturalmente, sem a urgência de implorar permissão ou atenção. Quando suas raízes internas crescem em solo firme, cada gesto seu se torna um galho robusto, projetando sombra e acolhimento, ganhando admiração silenciosa, aquela que não se impõe, mas se oferece pelo testemunho de uma existência íntegra, forjando o respeito que brota de você. Sêneca nos lembra que não é o aplauso externo que define tua grandeza, mas a firmeza interna que sustenta teus passos. E essa verdade ecoa como um sopro que percorre seu íntimo,
renovando o compromisso com a própria autoridade. Quando suas ações nascem do solo fértil de valores sólidos, o respeito chega sem necessidade de súplica, erguendo-se como uma colheita natural de quem já plantou convicção no coração. Marco Aurélio sussurraria que o verdadeiro imperador é aquele que comanda seu próprio coração, destacando a força que brota da disciplina interna e da integridade diária. Cada gesto pautado pela coerência entre pensamento e ação torna-se coroação silenciosa, provando que a liderança mais profunda se exerce sem coroa visível, mas com a postura inabalável de quem governa a própria. A vitória silenciosa revela-se quando você descobre que o respeito conquistado em silêncio ecoa mais alto do que 1000 clamores. Esse eco interno, nutrido por autoconsciência e compaixão, molda a presença que não implora, mas se impõe pela solidez dos princípios. Se não precisasse provar nada a ninguém, como você escolheria se posicionar hoje?